Olá, eu sou a professora Carla Vidal Gontijo Almeida. Bem-vindos à nossa aula da Unidade 1, na disciplina Direito do Consumidor. Nós vamos estudar na Unidade 1 as normas de proteção do consumidor. Para o estudo dessa disciplina, como eu disse no vídeo de apresentação, nós vamos utilizar o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, e a Constituição da República de 88. Basicamente, nós vamos utilizar estes dois diplomas legais. Coloquei os dois arquivos no material complementar para que vocês possam ir acompanhando as aulas utilizando a legislação. Nós dividimos a unidade 1 nas temáticas que envolvem todo esse conglobamento de proteção do consumidor. Foram 6 temas: o embasamento constitucional do Código de Defesa do Consumidor, as normas de ordem pública e interesse social, né, as normas de proteção do consumidor. Na sequência, o conceito de consumidor, fornecedor, produto e serviço, para que nós consigamos entender todo esse sistema. Também os princípios de defesa do consumidor, os direitos básicos do consumidor, a relação existente entre o direito do consumidor e outros ramos do direito, falando da interdisciplinariedade, e o que se refere às responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. É importante nós entendermos que o Código de Defesa do Consumidor, ele é, na verdade, um microsistema. Ele tem um embasamento constitucional citado dentro do próprio artigo. Quando nós falamos, então, em normas de ordem pública e interesse social, nós já temos um desdobramento das limitações da autonomia de vontade quando nós estamos falando sobre relações jurídicas de consumo. As bases constitucionais são indicadas no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, com a citação do artigo 5º, inciso 32, que indica a proteção, a promoção pelo Estado, na forma da lei, da defesa do consumidor. Nós temos o artigo 170, inciso 5, que indica a defesa do consumidor como um dos princípios gerais da atividade econômica, no artigo 170 do texto constitucional, e tivemos lá atrás, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 48, para indicar, lá naquela época, que houvesse a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Todas essas bases reforçam a natureza de ordem pública e interesse social do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Ainda podemos entender no desdobramento dessa limitação ou restrição da autonomia de vontade, reforçando essa cálice de ordem pública na tutela da defesa do consumidor, as compreensões de que, apesar, por exemplo, de nós estarmos falando de uma relação individual de consumo, ela vai repercutir em toda a sociedade. Uma outra observação, uma outra interpretação que reforça essa limitação, a autonomia da vontade, a autonomia das partes na relação contratual, se verifica a partir do momento em que há uma vedação, de que sejam afastadas nas relações jurídicas consumeristas os direitos do consumidor. Então, por exemplo, eu reforço essa limitação da autonomia de vontade e cito pactos de prejuízo, pactos abusivos nas relações consumeristas não podem, não devem subsistir. E temos também uma forma de interpretação, e existe uma discussão sobre esse ponto, mas eu vou falar a regra e uma exceção objetivamente, de que quando o juiz vai decidir, vai julgar, vai deliberar sobre uma causa na relação de consumo, por exemplo, as partes, normalmente, elas fazem elas externam, elas demonstram seus direitos, Quando nós estamos falando numa relação consumerista, por exemplo, nós temos um entendimento extraído de toda a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, de toda a base, de toda a linde do Código de Defesa do Consumidor, de que o juiz pode
reconhecer de ofício, ou seja, sem a manifestação das partes, os direitos do consumidor, os direitos daquele consumidor. Temos uma súmula que comporta uma exceção expressa, né, recebedora de várias críticas, que é a súmula 381 do STJ, afastando essa interpretação que eu disse agora para vocês, quando nós estamos falando dos contratos bancários. Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Então, fica essa observação para vocês. Fica muito também condição fundamental para a compreensão da defesa do consumidor nós buscarmos compreender o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor de produto e de serviço. Esses conceitos são conceitos basicamente legais. Eles estão dispostos no artigo 2º e no artigo 3º, parágrafo 1º e 2º da Lei 8.078/90. Estão indicados também no material da nossa aula, considerando que eu preciso ter estes conceitos para caracterizar a relação de consumo. E nós então vamos nos reportar ao conceito legal. Toda a tutela da defesa do consumidor, né, como eu já disse em momentos anteriores, é feita sob um desdobramento principiológico, inclusive com lindes e bases constitucionais. Então, nós temos os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. Esses princípios estão no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Então, a Política Nacional das Relações de Consumo, ela tem objetivos, né? Os objetivos vão atendimento às necessidades do consumidor, respeito à dignidade, à saúde, à segurança, proteção dos interesses do consumidor. Nós temos também várias disposições dentro do próprio artigo 4º que fazem toda a referência aos princípios. Então, melhoria de qualidade de vida se configura também como um dos objetivos, a transparência e a harmonia das relações de consumo. E basicamente, em relação desses objetivos, nós passamos a compreensão dos princípios que são expressamente elencados no artigo 4º, como eu falei anteriormente. Então, nós entendemos a vulnerabilidade do consumidor, a defesa do consumidor pelo Estado, através de várias providências, através de várias ações, né? Desde incentivos à criação e desenvolvimento de associações, a própria presença do Estado no mercado de consumo, né? Dentre outras disposições indicadas no inciso 2º do artigo 4º. Nós falamos na harmonização, na educação, na informação, qualidade e segurança, combate ao abuso, e também podemos indicar como princípio a responsabilidade solidária, uma vez que nós estamos tratando de direitos, né, que envolvem toda uma sistemática de proteção. Então, nós temos, por exemplo, que tendo mais de um autor, a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Essa disposição é constante do artigo 7º, parágrafo único da Lei 8.078. Também podemos compreendê-la como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. O direito do consumidor, ele é tão sistêmico que ele se compreende como um microsistema. Ele tem, o que nós falamos até agora, nós conseguimos interrelacionar com direito constitucional, né? Ele se relaciona com vários outros ramos do direito. Então, o direito constitucional, o direito penal, porque na unidade 2 nós estudaremos as infrações penais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós interrelacionamos com direito coletivo, com processo civil, com o direito civil, com vários outros ramos do direito. Então, nós chancelamos e confirmamos esse caráter interdisciplinar do direito econômico com outros ramos do direito. Na sequência do estudo, nós passamos para os direitos básicos do consumidor.
Esses direitos básicos do consumidor estão expressamente elencados no artigo 6º da Lei 8.078/90, trazem detalhadamente o rol, né, não limitado, indicativo dos direitos do consumidor. Então, educação e divulgação sobre consumo adequado, saúde, vida, segurança, né, informação adequada, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, né? A possibilidade de mudança de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão, né? Uma efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, uma adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral e o direito à inversão do ônus da prova. São alguns dos dispositivos que nós podemos citar como direitos básicos do consumidor previstos no CDC. E temos uma abordagem sobre a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, né? A responsabilidade é objetiva, então ela vai compreender como nós compreendemos a responsabilidade objetiva, né? É uma responsabilidade que independe de culpa. Então, independentemente de culpa, né, o fabricante, o produtor, o construtor, né, o importador, eles respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, um defeito no produto, né? Um fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Então vejam que busca-se de fato uma efetiva proteção. As disposições que se referem à responsabilidade, né, elas abarcam o artigo 12, elas abarcam o artigo 13, 14, 15, até o artigo 17. Do artigo 12 ao artigo 17, nós temos as disposições de responsabilidade, tá? Em outros momentos do Código também, nós temos a previsão das responsabilidades. Temos a responsabilidade dividida por responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, do artigo 12 ao artigo 17. Artigo 15 e 16 são artigos vetados. Temos a responsabilidade por vício do produto e do serviço, do artigo 18 até o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Essa unidade, ela basicamente se presta a nos municiar da compreensão desse amplo aspecto da defesa do consumidor. As bases constitucionais, o modo de interpretação, os princípios, os direitos básicos do consumidor, o conceito, a compreensão dos membros, dos sujeitos, né, e do objeto dessa relação jurídica consumerista, bem como a responsabilidade aplicada aos sujeitos também nessa relação consumerista. Espero que vocês estudem a unidade 1, né? Realizem a atividade da unidade 1 e aí, oportunamente, eu já faço um destaque como orientação. Quando vocês forem realizar a atividade, é fundamental que vocês verifiquem no dispositivo legal o embasamento com a citação dos artigos, porque muitas das compreensões do código, né, das relações consumeristas, são extraídas através dos conceitos legais do que nós estamos estudando. Então, lembrem-se sempre de citar o dispositivo legal, reforçando aí o princípio da legalidade também nas relações consumeristas. Eu vejo vocês na nossa aula da unidade 2. Obrigada e até lá!